Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Margarete Suleiman e na hora de hoje nós vamos fazer essa fofurinha aqui, esse sapatinho, que é para combinar já com o conjuntinho amarelinho que nós estamos fazendo. Nós já fizemos aqui o casaquinho e nós vamos na próxima aula fazer o gorrinho. Para quem não viu, o casaquinho é esse aqui. Como eu coloquei pomponzinhos aqui na ponta, eu quis enfeitar também os sapatinhos com pomponzinho, tá? Mas isso é a gosto, você pode enfeitar do jeito que quiser. Esse sapatinho já é bem conhecido aqui no YouTube como sapatinho aviador, que é esse verdinho aqui. Eu participei de alguns programas de televisão, de artesanato, e eu ensinei ele em vários deles, né? E agora eu quis ter ele aqui no canal, não são todas que acompanharam, né? Como é um sapatinho muito bonitinho, fácil de fazer, eu quis ter ele aqui no canal. Então, espero que vocês gostem e vamos para nossa aula. Para fazer o sapatinho, eu tô utilizando o mesmo fio que eu usei no casaquinho, para combinar, né? Que é o fio Super Bebê da Cisne. Essa cor é a 1005 e é um novelinho de 100 gramas, que vem com 467 metros e o tex dele é 14. O fabricante recomenda agulhas número 3 e é essa agulha que eu vou usar para fazer o sapatinho. Eu sempre gosto de fazer o sapatinho com agulhas mais finas, porque eu acho que ele fica mais firminho do que com agulha mais grossa. Mas fiquem à vontade, se vocês quiserem fazer um pouquinho maior, utilizem a agulha número 3,5. Nós vamos precisar de tesoura, de agulha de tapeçaria para costurar e de algum enfeitinho que você queira colocar em cima, tá? Pode ser botõezinhos, pode ser lacinho, pode ser pompom, o que você tiver ou o que você gostar. Então, vamos começar? Coloquei 30 pontos na agulha, dei um nozinho e não cortei esse fio aqui que sobrou, porque vai nos auxiliar na hora da costura, tá? Se você é bem iniciante e não sabe como colocar os pontos na agulha, eu tenho uma aula aqui no canal que ensina. Vou deixar a playlist do canal aqui para vocês acessarem e dar uma olhadinha lá, depois volta aqui, tá bom? Então, nós vamos começar da seguinte maneira: nós vamos fazer 5 tricôs. 2, 3, 4 e 5. Se você também não sabe fazer o ponto tricô e o meia, é só dar uma olhadinha na playlist que eu ensino passo a passo, tá? Esse sapatinho é muito fácil. Então, 5 tricôs, fio pra trás, 3 meias. 1, 2, 3. Fio pra frente, o restante todo em tricô, até o final da carreira, só fazendo pontos tricô. O avesso desse sapatinho vai ser sempre em tricô, tá? É bem fácil, rápido de fazer, é o sapatinho mais fácil que eu tenho aqui no canal, tá? Então, aqui nós vamos trabalhando fazendo só tricô. E o avesso vai ser sempre em tricô também, tá? Bem facinho. Aí, eu viro. É muito bom esse sapatinho para iniciantes. Para quem nunca fez sapatinho, esse é um dos mais fáceis que eu conheço, tá? E os dos que eu ensinei aqui no canal também é o mais fácil. Então, é só finalizar essa carreira em tricô. Nós vamos repetir essa sequência, o que fizemos aqui no direito e o que fizemos aqui no avesso, por 13 cordões. Para quem ainda não sabe, cordão significa uma carreira de ida e uma carreira de volta. Nós fizemos aqui 2 carreiras, né? E nós ficamos com um cordãozinho. Então, quando a gente vai contar no tricô, é muito mais fácil a gente contar pelos cordões de tricô, ao invés de contar carreira por carreira. Então, uma carreira de ida e uma carreira de volta, 2 carreiras, corresponde a um cordão. Então, nós vamos fazer essa mesma sequência até ficar com 13 cordões. Eu vou repetir a sequência para vocês não se esquecerem. Então, são 5 tricôs, 1, 2, 3, 4 e 5.
fio para trás, 3 meias, 1, 2, 3. E o restante é todo em ponto tricô. E o avesso é sempre em tricô. Então, a gente vai repetir essa sequência praticamente o sapatinho todo, tá? Então, pelo direito, nós fazemos 5 tricôs, 3 meias e 22 tricôs, que é o restante. Então, é só isso, tá? E voltamos em tricô. Eu tenho aqui um pezinho do sapatinho pronto, eu quero que vocês entendam como a gente tá trabalhando. Ó, a gente começou aqui, tá? Então, nós vamos fazer 5 tricôs, 3 meias e 22 tricôs, durante 13 cordões. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Quando chegar aqui no 13º, vocês façam o avesso e eu volto quando estiver aqui pelo direito, porque aí nós vamos trabalhar só essa parte aqui, olha, tá? Que é a parte do peito do pé e dos dedinhos do pé que fica mais pra frente. Aí, eu volto pra gente começar essa parte aqui. Então, nós vamos trabalhar 5 tricôs, 3 meias, 22 tricôs. E voltamos em tricô até contar 13 cordõezinhos, combinado? Fiz aqui, olha, por 13 cordões, tá? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Agora, nós vamos trabalhar só essa parte aqui, e essa parte aqui nós vamos deixar na agulha em espera, tá bom? É bem fácil também e bem simples. Então, a gente vai fazer 5 tricôs, 1, 2, 3, 4 e 5. Os 3 meias, 1, 2, 3. Agora, nós vamos fazer somente 9 tricôs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Aí, a gente deixa esses pontinhos aqui à espera, não vai atrapalhar, e voltamos fazendo em tricô, porque aqui estamos pelo avesso, nós vamos continuar a mesma coisa, voltando em tricô. Peraí que enganchou aqui. Voltamos todo o ponto avesso em ponto tricô. E vamos repetir essa sequência novamente, tá? Vou fazer mais uma vez com vocês. Aqui, olha, nós já fizemos um cordão, porque nós fomos e voltamos. Então, eu quero deixar aqui um marcadorzinho para facilitar na hora da gente contar, tá bom? Então, agora nós vamos trabalhar por 16 cordões essa sequência de 5 tricôs, 3 meias, 1, 2, 3 e 9 tricôs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, ó. Percebam que já tá a diferença aqui, tá vendo? Então, nós voltamos em tricô, como fizemos na outra vez, tá? E vai ser só isso por 16 cordões. Vou mostrar aqui no outro pezinho para vocês visualizarem. Tá vendo? Nós trabalhamos aqui os 13 cordões. E agora, estamos trabalhando só essa parte aqui, que vai ser 16 cordões em tricô. Aí, nós voltamos e vamos repetir a mesma coisa que fizemos aqui. Mas eu volto com vocês. Então, vamos fazer por 16 cordões, 5 tricôs, 3 meias e 9 tricôs. Fiz essa sequência por 16 cordões. Agora, nós vamos voltar a pegar todos os pontos novamente. Então, nós vamos fazer 5 tricôs, 1, 2, 3, 4, 5, 3 meias, 1, 2, 3, e todo o restante em tricô. Então, nós vamos seguir reto a carreira até o final. Então, nós vamos trabalhar
esse tanto que a gente tava trabalhando. Ó, cheguei aqui no finalzinho, né, ó, com os 16 cordões. Agora, eu vou pegar todo o restante da carreira. Então, olha, eu venho bem justinho aqui com o fio, pra não ficar sobra assim, ó, tá? Então, eu venho bem justinho e trabalho o próximo ponto e vou trabalhando até o final. Assim, agora, nós estamos com todos os pontos na agulha. E volto a trabalhar como nós fizemos no começo. Agora, nós vamos precisar de mais 13 cordões, tá? Volto em tricô. Então, é a mesma sequência do início. Aí, quando chegar aqui no final, eu vou passar esse marcadorzinho pra cima. Finalizei aqui o avesso, ó, então, o nosso sapatinho ficou assim, ó. Agora, com todos os pontos juntos. Então, eu vou tirar esse marcador e vou colocar aqui pra cima pra facilitar. Então, nós já fizemos um cordão, né? Nós fomos e voltamos. Então, eu vou pegar o marcador e vou colocar aqui. Isso é opcional, tá? Eu coloco pra gente ter mais facilidade pra contar, pra não ficar contando desde o começo. E assim facilita o nosso trabalho, tá? Porque aí, a partir daqui, a gente começa a contar os 13 cordões. Então, eu vou assim, 5 tricôs. 5 tricôs, 2, 3, 4, 5. 3 meias, 1, 2, 3. E todo o restante da carreira em tricô. Tá? Bem facinho. Então, é só repetir a mesma coisa por 13 cordões. Vai ficar assim, olha. Tá? Nós estamos aqui nessa carreira. Então, agora, a gente trabalha 5 tricôs, 3 meias e o restante em tricô por 13 cordões. Aí, eu volto com vocês pra gente arrematar. Finalizei, então, aqui os 13 cordões e agora nós vamos arrematar. Então, para arrematar, eu faço o primeiro ponto, faço o segundo, aí pego esse primeiro ponto, passo por cima e jogo ele da agulha. Faço mais um ponto, pego esse primeiro ponto, passo por cima do outro e jogo ele da agulha. E vou fazendo assim até o final da carreira. Faço um e jogo por cima. Faço o outro, pego esse que já estava na agulha e jogo por cima. Então, vou arrematar assim até sobrar um pontinho. Tá bom? Sobrou um pontinho. Agora, eu vou pegar, vou deixar um pedaço de fio pra gente costurar, tá? Uns 30 centímetros, corto. Aí, eu passo esse fio aqui por dentro. Dou uma puxadinha. Já posso tirar esse marcador. E agora, nós vamos costurar aqui toda a lateral de trás, vamos costurar o calcanhar, e aqui nós vamos passar um fiozinho para franzir. Então, vamos começar. Aqui no calcanhar, eu quero dar uma dica para vocês. Eu vou pegar mais ou menos 3 partes daqui, ó, 3 pontinhos aqui. Vou puxar aqui. Vou pegar 3 pontinhos aqui e vou franzir. Porque se a gente não fizer isso, se você costurar direto, ele vai ficar um bico. E eu não quero que fique esse bico. Aí, eu volto aqui, olha, nesses 3. E dou uma franzidinha, tá? Porque, ó, se a gente costurar assim direto, ele vai ficar um bico e fica feinho. Então, agora, nós vamos trabalhando assim, ó, pegando um daqui, um pontinho aqui e um pontinho aqui. Sem franzir, tá? Puxa e não deixa franzir. Um pontinho aqui, pelo direito, tá? E outro aqui,
tá? Um de cada lado até chegar aqui. Quando chegar aqui, nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui. Eu volto com vocês. Cheguei aqui ó, no finalzinho, deixei uns pontinhos aqui. Não precisa ser exatamente 6, né? Você pode passar, ó, tá vendo? Em todos esses. Aqui, ó, tá? E dá uma franzidinha. De leve, tá? Ó. Tá vendo? Ele sai o biquinho. Senão, se você costurar direto, ele vai ficar um bico, aí fica feia a sua linha. Ó. Tá? Depois é só colocar a agulha pra dentro. Pode passar por aqui, ó. Aí dá um nozinho. Sem puxar muito, senão a linha vai puxar. E só esconder o fio. Da melhor maneira que vocês acharem, tá? Aqui não tem jeito certo. Sem deixar a agulha passar pro direito. E aqui a gente arremata. Ó como fica, tá vendo? Fica bem redondinho a solinha do pé. E agora, com esse fio aqui, a gente vai costurar a lateral do pé, a parte de trás, né? E vou fazer a mesma coisa, aí pelo direito, junto bem as partes aqui. Ó, se não ficar bem bonitinho, eu vou mais uma vez, essa parte aqui, ó. E aí, ó, eu vou pegar um lá. E um aqui. Sem deixar franzir, tá? Então, eu vou costurando aqui até chegar aqui no finalzinho. Aqui tem que igualar os pontos meias, tá? Deixar bem igualadinho aqui, olha. E costurar toda a parte de trás do pezinho. Finalizei aqui a costura, olha como ficou a solinha, tá? Fica bem arredondadinha, tá? Se vocês costurarem da outra forma, vai ficar 2 bicos aqui. Então, agora, tá quase pronto o nosso sapatinho. Aqui, nós vamos franzir também. Então, eu vou pegar esses pontinhos aqui, ó, com uma agulha, né, com um pedaço de fio. Vou passar a agulha em todos esses pontinhos. Ó, esses pontinhos já ficam assim, meio saltadinho, aí fica fácil, ó. E aqui, é só dar um nozinho, dar uma franzidinha. Ó, fica esse buraquinho mesmo. Se você quiser, pode passar em toda a volta. Mas como eu vou colocar aqui um enfeitinho, eu acho que não tem necessidade. Então, eu dou um nozinho, sem apertar muito. Dou mais um nozinho. Agora, é só esconder esse fio, dobrar o sapatinho. E colocar o enfeite que você quiser. Eu vou terminar o meu e eu volto para mostrar como ficou meus 2 pares prontos, tá bom? E aqui está nosso sapatinho finalizado. Nesse eu quis colocar um pomponzinho, mas vocês fiquem à vontade para decorar como quiserem, né? Se vocês estiverem fazendo para vender, para presentear, eu aconselho vocês colocarem um pouquinho de enchimento. Olha a diferença que dá quando a gente coloca o enchimento, tá? Ele valoriza, né? Dá mais, encorpa mais o sapatinho. Então, se vocês não tiverem, isso aqui é a fibra siliconada. Se vocês não tiverem, pode pôr um algodãozinho, né? Pra dar mais estrutura pro sapatinho. E daí, na embalagem, ele fica mais vistosinho, né? Então, é isso. Espero ter ajudado. Se você gostou dessa aula, inscreva-se, assim você não perde os próximos vídeos. Fique à vontade também para curtir e compartilhar. Um beijo e até a próxima. Obrigada!